Tudo bem, gente? Então agora, conforme prometido, a gente muda um pouco de assunto. Entramos aqui em crimes que não são mais funcionais, né? Ainda dentro do capítulo dos crimes contra a administração pública, mas crimes que não são funcionais. Vamos falar sobre resistência, artigo 329 do Código Penal. Então esse é um crime que o seu tio dentista costuma falar, resistência à prisão. Né? Então que é um crime que aconteceria quando o sujeito vai lá e resiste à prisão. Está certo isso, gente? Então resistência é efetivamente resistência à prisão, né? Eu vou dizer para vocês, pode ser. Né? O tio dentista não está totalmente errado. Eu costumo dizer, essas coisas que o leigo repete assim muitas vezes, né? Sempre tem um fundo de verdade. Eu sempre digo que o leigo ele não está completamente certo, né? Mas também não está completamente errado. Sempre saiu de algum lugar aquele boato, né? Aquela informação um pouco imprecisa que ele está passando para frente, tá? Então resistência pode ser contra a prisão, sim. Então um cara que está sendo preso, né, e oferece resistência, comete crime de resistência, ou pode cometer crime de resistência, conforme nós vamos ver. Mas não é só. Observem vocês. Se a gente olhar aqui o artigo 329, o que ele vai dizer? Que resistência é opor-se à execução de ato legal. Então, gente, o que eu preciso aqui? Eu preciso ter um funcionário público que está tentando praticar um ato legal, está tentando fazer alguma coisa certa. E alguém vai lá e resiste, tenta impedi-lo de fazer. Esse ato legal pode ser uma prisão ou pode ser qualquer outra coisa. É claro, como estamos falando aqui de resistência, né, normalmente falamos de algum ato que é um pouco antipático. Né? Então ninguém vai resistir quando o poder público quer lá distribuir dinheiro, né? Vou dar 20 mil reais para todo mundo. Né? Então ninguém vai resistir e falar, não, eu não quero ganhar 5 mil reais. Né? Não, é claro que não. Então, quando eu vou ter resistência? Prisão, desapropriação, reintegração de posse, esse tipo de ato, né, que são atos antipáticos, atos aí que muitas vezes as pessoas não querem ter contra si praticados, tá? É isso que vai acabar acontecendo aqui nesse caso, né? Então cuidado com isso. Então vamos dizer que o tipo penal, opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente. De novo, cuidado com aquela história do cachimbo que entorta a boca. Vocês vão lembrar quando eu falei lá sobre advocacia administrativa, né? Que eu falei que não precisava ser uma coisa indevida. E a gente está muito acostumado a falar que interesse indevido, né? Interesse legítimo. Então aqui é a mesma coisa. Você fala violência, ameaça, já vem na sua cabeça automaticamente aquela palavra grave. Né? É uma grave ameaça. Violência ou grave ameaça. Não necessariamente, tá, gente? Aqui, nesse tipo penal, só fala ameaça. Então, vejam, para eu ter resistência, né, eu preciso de uma oposição a algum ato legal, mediante violência, ou pode ser simplesmente ameaça. Não preciso dar grave ameaça, não há essa necessidade. Né? Simplesmente ameaça. Então, se o cara pegar e falar para o funcionário público lá, olha, eu vou murchar o pneu do seu carro se você me desapropriar, isso já pode configurar crime de resistência. Cuidado com isso. Tá? Então, é isso que vai dizer o tipo penal. Né? Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem esteja lhe prestando auxílio, que pode ser um outro funcionário público, pode ser um apoio da polícia, por exemplo, ou pode ser alguma outra pessoa que esteja lá prestando auxílio. Tá? Então você vai ter aqui de qualquer maneira. Observe, né, gente, que para eu ter o crime, como eu disse, eu preciso ter essa violência, essa ameaça. Então a mera resistência passiva, que a gente pode entender como sendo uma falta de colaboração, então eu não vou ajudar, né? Isso não gera o crime, tá? Para ter o crime, eu preciso da resistência, efetivamente da violência ou da ameaça. Bom, agora, em homenagem ao seu tio dentista, vamos falar aqui um pouquinho sobre a resistência à prisão, tá? Que eu falei para vocês que é possível, né? A gente pode falar em resistência à prisão aqui nesse caso, não tem problema nenhum. Então, conversar um pouquinho sobre essa ideia, né? Essa problemática da resistência à prisão. Veja, gente, qual que é a dificuldade aqui? O que vocês devem ter aí na ponta da língua? Fundamental aqui é que nós saibamos em que momento que se dá essa resistência, entre aspas. Tá? Porque dependendo do momento em que acontece, né, em que existe essa resistência, a gente pode ter um crime de resistência ou pode ter outro crime. Então, primeiro, vamos entender uma coisa aqui de processo penal, que é muito importante. Tecnicamente, em que momento que se consuma a prisão? Acho que vocês ainda não tiveram aula de processo penal, possivelmente não sabem disso. Então é o seguinte, gente, a prisão se concretiza, eu posso falar tecnicamente que a pessoa está presa
no momento em que eu tenho a exibição do mandado de prisão, tá? Então cuidado que é mandado, com D de Daniel, não é mandato, tá? Mandato quem tem é o presidente da República, né? É o prefeito, né? No que diz respeito aqui à prisão, é um mandado, que é de mandar mesmo, uma ordem de prisão, tá? Então como que funciona isso, gente? Chega lá, o sujeito está prendendo, o oficial de justiça, e fala, justiça, né, o policial, e fala assim, olha, o senhor é Daniel Pacheco Pontes? Ah, sim, sou eu, né? Então, olha, tem aqui um mandado de prisão, o senhor está preso, tá? Então, quando isso acontece, né, quando eu tenho essa exibição do mandado de prisão para quem está sendo preso, está concretizada a prisão, tá? Então, tecnicamente, eu vou falar que a pessoa está presa a partir do momento em que acontece essa exibição do mandado, né? Exibição do mandado de prisão, tá? Por isso, cuidado, né? A gente traçando aqui uma linha no tempo, essa exibição do mandado, ela vai ser fundamental. Por quê? Vejam, eu não tenho crime de resistência antes da exibição do mandado. Por uma questão muito simples. Eu não posso resistir contra uma coisa que ainda não existe. Eu só tenho a prisão a partir da exibição do mandado. Então, antes da exibição do mandado, não tem prisão, não tem como eu resistir a alguma coisa que ainda não aconteceu, tá? Então não tem crime de resistência, tá? Antes da exibição do mandado. Mas é aquela história. Da mesma forma, né, que quem não deve não teme, quem deve teme. Então normalmente, né, a pessoa que vai ser presa, ela já imagina que vai ser presa, né? Então, é claro que muitas vezes eles fazem aquela cara muito surpresa, não, mas como? Que absurdo essa prisão, não sei o quê, não esperava. Mas muitas vezes a pessoa já está esperando, já sabe, né, que vai acabar sendo presa. Sendo assim, o que pode acontecer no caso concreto? Eu posso ter aqui uma resistência antes da exibição do mandado, tá? Então o cara já está com culpa no cartório, está andando lá todo preocupado, eu sou culpado, eu fiz coisa errada. Aí vem a polícia e fala, alto lá, pare! E o cara fala, eu não, vou parar, vou ser preso, vai lá e vaza, foge, né? O que vai acontecer, gente? Eu vou ter aqui, né, um crime de desobediência, tá? Cuidado, não é resistência, pode ser desobediência, que é o próximo crime, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então, o que pode acontecer aqui é esse crime de desobediência, porque ele está desobedecendo uma ordem de um funcionário público. Mas não vou ter aqui o crime de resistência, porque a resistência é só depois da exibição do mandado, é só a partir do momento em que efetivamente acontece a prisão, antes disso não tem. E, cuidado, porque continuando a nossa linha no tempo, mais pra frente ainda, depois que o cara já foi colocado no camburão, já foi levado lá pra penitenciária, já tá dentro da cela, não sei o quê, se ele foge, aí já não é mais resistência, cuidado, né? Então, resistência tem que ser no momento em que a prisão está acontecendo, né? Depois da exibição do mandado. Se for lá pra frente, né, num outro momento, o que a gente pode ter aqui? É um outro crime que nós vamos estudar, né, daqui a algumas semanas, que é o crime de evasão mediante violência, tá? É o crime que o preso comete quando foge usando violência. Aí vem o seu tio dentista e fala assim, ah, mas aqui no Brasil é um absurdo, porque o preso tem direito de fugir da cadeia, tá? Tá certo, tio dentista? Claro que não, gente. Nem aqui no Brasil, e creio eu, né, não conheço todos os países do mundo, mas creio eu, nem em nenhum outro país do mundo, o preso tem direito de fugir da cadeia. Isso não existe. É claro que ele não tem direito, é claro que não pode fugir da cadeia, né? Fugir da cadeia é uma coisa bastante errada, obviamente. Mas o que vai acontecer que vai interessar aqui para a nossa aula? Vejam, simplesmente fugir da cadeia não é crime. O que não significa que seja permitido, o que também não significa que seja um direito dele, muito cuidado, né? Eu apenas falei que não é crime. Mas até aí, parar o carro em lugar proibido também não é crime, mas é proibido, como o próprio nome diz, e gera multa. Então, se o cara foge da cadeia, simplesmente foge, ele, em princípio, não comete crime. Mas vai ter dificuldades, por exemplo, para conseguir a progressão de regime, para conseguir o livramento condicional, né? Todas essas coisas, né? Então, a gente vai ter que observar isso. Agora, se durante a fuga, que é uma coisa muito comum, né? É difícil o cara simplesmente fugir da cadeia. Para fugir ele vai precisar usar violência, né? Vai ter que ameaçar alguém, vai ter que usar alguma forma de aplicação de força física, enfim, contra o carcereiro, contra o sentinela, vai matar alguém, alguma coisa assim. Aí ele comete esse crime, tá? De evasão mediante violência. Tá? Então, portanto, né, resistência, entre aspas, à prisão
podem ser três coisas diferentes. Pode ser desobediência até a exibição do mandato. Pode ser resistência mesmo, depois da exibição do mandato. E lá na frente, quando a prisão já está concretizada, a gente vai ter, eventualmente, essa evasão mediante violência. Cuidado, porque o tempo aqui faz toda a diferença. Dependendo do momento onde aconteceu essa resistência, você vai ter diferenças aqui, né, no que diz respeito à tipificação. Tá? Outra coisa importante, né, que vocês devem observar é que o crime de resistência, seja a prisão ou qualquer outro ato, né, pressupõe a existência de um ato legal. Tá? Então a exigência aqui é essa, né, que seja um ato legal, tanto assim o ato essencialmente seja legal, né, então é um ato que foi decidido, né, está sendo aplicado lá de acordo com a lei, né, seguindo todos os trâmites legais, por ordem de autoridade competente, todas essas coisas. E também, né, tem que ser legal na sua forma de execução. Porque às vezes você tem lá uma desapropriação, né, que é legal, o juiz que mandou, tudo certinho, mas o policial lá que está fazendo está cometendo excesso, né, está batendo em todo mundo, fazendo coisas lá que ele não poderia fazer. Então, aí, né, isso aqui fica também ilegal. Tá? Então assim, a exigência aqui é que seja um ato legal. Porque se por alguma dessas razões, seja pela forma de execução, seja pelo conteúdo do ato, esse ato for ilegal, o que vai acontecer? Não tem crime de resistência. Por quê? Porque vai ser legítima defesa, gente. Na realidade, o funcionário público está errado, né? Ele está cometendo um ato abusivo. Então, quem resiste, entre aspas, nesse caso, está em legítima defesa. Que, como vocês sabem, né, é uma excludente de ilicitude, né? Então, se eu tenho legítima defesa, eu não tenho mais aqui o crime. Tá? É claro que pode ter dúvida. Se tiver dúvida, né, sobre a legalidade, na dúvida, você respeita o que o funcionário público está falando e depois, se ele estiver errado, você vê o que faz. Né? Porque tem aqui o princípio da autoridade, conforme eu coloquei no material. Então, assim, em princípio, né, o que a administração pública faz tem presunção de legalidade. Agora, não é uma presunção absoluta. Se tem alguma coisa errada, alguma coisa manifestamente errada, vamos acabar caindo aqui na legítima defesa, conforme eu falei para vocês. Tá? Irrelevante, o funcionário público está em erro, tá? Então pouco importa, né, se ele acha que está certo ou se ele não acha que está certo. Aqui é o objetivo, quando eu falo que é um ato ilegal, né, ou ele é ilegal ou não é. Né? Não importa muito a opinião do funcionário público sobre isso. Né? O importante é que o ato seja legal para poder ter resistência. Outra coisa importante, gente, nós falamos aqui, é que esse crime de resistência, né, ele não precisa ser praticado necessariamente pela pessoa contra quem o ato está sendo praticado. Então veja, para resistir à prisão, não precisa ser algo praticado necessariamente por quem está sendo preso. Ou, para eu resistir a uma desapropriação, eu não preciso necessariamente praticar esse crime quem está sendo desapropriado. Tá? Pode ser um terceiro que não tem nada a ver com a história. Tá? Então, por exemplo, eu sou contra a prisão, eu estou vendo lá um policial prendendo uma pessoa na rua, eu vou lá e evito que essa prisão aconteça. Tá? Cometi resistência. Tá? Ainda que eu nem conheça a pessoa que está sendo presa, não é relevante. O importante é você impedir, ou tentar impedir pelo menos, o funcionário público de cumprir o seu dever, né, de fazer o que deveria. Aí a gente vai ter aqui esse crime de resistência. Tá? Isso é muito importante. Outra coisa é que não importa, né, o número de funcionários que estão tentando praticar aquele ato. Né? Isso vai ser uma coisa absolutamente irrelevante. Tá? Então, eu ter aí 50 funcionários fazendo lá uma grande desapropriação, uma grande reintegração de posse, não gera 50 crimes de resistência. Tá? Então você não vai contar, tem 1, 2, 3, então 3 crimes, concurso formal. Não. O ato que está sendo impedido é único. Então, se ele está sendo praticado por um funcionário público só, por 200, vou ter em princípio aqui um crime de resistência só. Tá? Isso é muito importante. Temos aqui a consumação desse crime com a violência ou com a ameaça, que são necessárias, né, para que a gente tenha resistência, conforme eu falei para vocês no começo. Não preciso aqui conseguir impedir o ato. Tá? Então, de novo, né, um crime formal, eu não preciso que o ato seja impedido. Tá? Então, mesmo que eu vou lá, né, jogo pedra na polícia, o crime já está consumado, ainda que eles consigam fazer lá o que eles estão querendo fazer. Tá? Já consumou. Dá para ter tentativa? De novo, gente, vocês já sabem até o que eu vou falar, né? Vamos cair de novo naquela história da carta extraviada, né? Falar da carta extraviada, né? Que
pode ser isso, né? Então você faz ameaça por escrito, ela extravia, né? Alguma coisa assim, tá? Dá para ter aqui concurso material com lesão corporal e com homicídio, tá? Cuidado que eu acho que no material de vocês tem um errinho aí, né? Quem recebeu o material, está escrito no lugar de lesão corporal desacato. Não, é lesão corporal. Risquem aí, coloquem lesão corporal. Tá? Então eu posso ter o concurso material com a lesão corporal e com homicídio. Então joguei pedra na polícia, matei o polícia, cometi homicídio e resistência em concurso material. Joguei pedra na polícia, né? Feri o policial, cometi, né, lesão corporal e resistência. Eu vou ter os dois crimes aqui da mesma maneira, tá? O que a gente vai ter de absorção é desacato e desobediência. Desacato não falei para vocês ainda, mas você já tem uma ideia intuitiva do que é. O que é desacato, né? É simplesmente eu desprestigiar o funcionário público, não tratá-lo com devido respeito. Então, meio difícil, né, você pensar num exemplo em que o cara vai resistir sendo respeitoso, né? Então, não, eu estou resistindo, mas com todo respeito a acatamento. Então, claro, é elementar do tipo, né? Você vai ter só a resistência, não tem o desacato. E a mesma coisa, o nosso próximo crime, que é a desobediência, né? Então, desobediência vai entrar aqui na mesma questão, né? Você, para resistir, você tem necessariamente que desobedecer. Não tem como você resistir obedecendo. Então, também vai ser absorvido, tá? Então, essa que é a regra, né? Se for lesão corporal, homicídio, concurso material, se for desacato, né, desobediência, acaba participando aqui do mesmo tipo, tá bom? Mas é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. Não percam, próximo assunto, próximo vídeo, artigo 330, desobediência. Justamente o assunto que eu estava falando para vocês agora há pouco. Até lá!